Oi pessoal, aqui é o professor Fernando. Estamos aqui para podermos resolver exercícios de introdução à teoria das probabilidades. Temos aqui o nosso primeiro exercício. Sejam dados acontecimentos A1, A2, A3 com probabilidade de ocorrência diferente de zero. Sabe-se que a probabilidade de A1 é igual a 0,12 e a probabilidade de A2 é igual a 0,10 e a probabilidade da interseção de A3 interseção com A2 é igual a 0,5. E a probabilidade de A1, aliás, acontecimento A1 é mutuamente exclusivo, quer com A2, quer com A3. Dois dos acontecimentos referidos são independentes. Calcula a probabilidade de A1 união com A2 união com A3. Então, resolvendo aqui o nosso exercício, tirando os nossos dados, temos aqui o nosso dado de acordo com o item 1 que nós fomos fornecido dado, que é este aqui, o nosso dado, e resolvendo o exercício, como A1 é mutuamente exclusivo, quer com A2, quer com A3, então a probabilidade da interseção de A1 interseção com A2 vai ser igual à probabilidade de A1 interseção com A3 vai ser igual à probabilidade de interseção de A1 interseção com A2 interseção com A3. Isto vai ser igual a zero, pois a probabilidade de acontecimentos exclusivo é igual a zero. E como os acontecimentos exclusivos não podem ser independentes, assim podemos concluir que o quê? Podemos concluir que os dois acontecimentos referidos independentes são A2 e A3. Portanto, como nós sabemos pela fórmula da probabilidade da união, nós sabemos que a probabilidade da união de A1, união com A2, união com A3 é igual à probabilidade de A1 mais probabilidade de A2 mais probabilidade de A3 menos a probabilidade da união de A1, união A2 e a probabilidade da união, aliás, da interseção, assim que se diz, interseção de A1, interseção com A3, menos a probabilidade de interseção de A2 com A3, mais a probabilidade de interseção de A1, interseção A2, interseção A3. Aqui nós sabemos que esta probabilidade aqui, esta aqui e esta aqui é igual a zero. Assim ficamos com o quê? Com a probabilidade da união, a probabilidade de A1, união A2, união A3 vai ser igual à probabilidade de A1 mais a probabilidade de A2 mais a probabilidade de A3 menos a probabilidade da interseção de A2 interseção A3. Aqui nós não fomos fornecidos a probabilidade de A3. Nós não fomos fornecidos a probabilidade de A3. Portanto, temos que calcular a probabilidade de A3. Mas nós temos uma informação muito importante, que é o quê? Dois dos acontecimentos referidos são independentes. E nós mostramos aqui que os acontecimentos independentes são A2 e A3. Então, como os acontecimentos são independentes, nós podemos usar a fórmula. Ou seja, podemos usar o teorema que diz que quando os dois acontecimentos são independentes, então a probabilidade da interseção de A1 e interseção de A2 é igual à probabilidade de A1 vezes a probabilidade de A2. Isto é, temos aqui esta forma, por os dois acontecimentos A2 e A3 serem independentes, então isso vai ser igual ao que? A probabilidade de A2 vezes a probabilidade de A3. E nós sabemos que a probabilidade de A2 interseção A3 é igual a 0,05. Então, e também nós sabemos que a probabilidade de A2 é igual a 0,10. E assim, podemos calcular a probabilidade de A3. Fazendo isto, temos aqui a probabilidade, aqui 0,5, 0,10. Isto aqui é igual a vezes a probabilidade de A3. Assim, teremos aqui, pegando este valor, pegando 0,5 dividindo por 0,10, teremos probabilidade de A3 igual a 0,5. Este que é o nosso, esse é o resultado da probabilidade de A3. Agora, falta-nos acharmos a probabilidade de A1 união A2 união A3. E como nós temos a fórmula aqui, a probabilidade de A1 união A2 união A3
que é igual à probabilidade de A1 mais a probabilidade de A2 mais a probabilidade de A3 menos a probabilidade de interseção de A2 e interseção A3. Então, temos aqui a probabilidade de A1 união A2 união A3, que vai ser igual a 0,12 mais 0,10 mais 0,5. 0,12, que é a probabilidade de A1, aqui, 0,10, que é a probabilidade de A2, e 0,05, que é a probabilidade de A3, menos a probabilidade da interseção A2 e A3. Fazendo este cálculo, nós temos 0,67. Este é o nosso resultado. E indo para... Temos aqui o nosso exercício 2. O nosso exercício 2 que diz o seguinte. Num grupo de 100 estudantes de línguas, 20 escolheram francês, 60 escolheram inglês e 10 escolheram ambas as línguas. Se for escolhido um estudante ao acaso, qual a probabilidade de A. ter escolhido ambas as línguas, B. ter escolhido francês ou inglês, C. não ter escolhido nenhuma das línguas, D. ter escolhido inglês, mas não francês. Então, resolvendo este exercício, nós iremos recorrer ao diagrama do Venn. Então, recorrendo ao diagrama de Venn e completando o diagrama, temos aqui o diagrama. Nós sabemos que o que? Sabemos aqui que ambas escolheram línguas. Temos aqui, ambas escolheram línguas. E nós sabemos que 20 escolheram francês. Então, fazendo 20 menos 10 vai ser igual a 10. E aqui nós temos 10, que são estudantes que apenas escolheram francês. E sabemos que 60 escolheram inglês. Fazendo 60 menos 10, temos aqui o 50. E isso é, 50 escolheram apenas inglês. E fazendo aqui o nosso cálculo, se nós formos a somar 10 mais 50, temos 70. E nós sabemos que o universo no grupo são 100 estudantes. Então, fazendo 100 menos 70, ficamos com 30. Que este aqui é o número, diz nenhum estudante escolheram francês e inglês. Então, assim, resolvendo o exercício para a linha A probabilidade de ambas terem escolhido ambas as línguas, temos aqui a probabilidade de escolher francês e inglês. Então, olhando para nossa diagrama, vamos ver qual é o número de estudantes que escolheram francês e inglês. Este será o nosso número de caso favorável, que é 10, que é este aqui, 10 estudantes. E o nosso número de casos possíveis será o universo, que é 100 estudantes. Temos aqui 100 estudantes. Então, temos 10 dividido por 100, que corresponde a 10%. Vamos resolver a questão B. Ter escolhido francês ou inglês. Então, temos aqui a probabilidade da união. Nós vimos no exercício anterior como podemos resolver a probabilidade da união. E não, nós temos aqui a probabilidade da união de francês ou inglês. Isso vai ser igual à probabilidade de F mais a probabilidade de inglês menos a probabilidade da interseção de F e I, ou seja, a probabilidade de francês e inglês. Então, nós sabemos que a probabilidade de francês é a probabilidade de francês dos números, a probabilidade de escolher francês vai ser igual ao quê? Vai ser igual a estudantes que escolheram francês sobre o número de estudantes de língua, que é o nosso caso possíveis. Então, temos aqui o número de estudantes que escolheram francês, que é 20, sobre o número de estudantes que escolheram, o número de estudantes de língua, mais 60, que é o número de estudantes de inglês, sobre o número de
estudantes de língua, menos aqui a probabilidade da interseção que calculamos anteriormente, aqui, que é 10 sobre 100. Calculando aqui, temos os mesmos denominadores, então mantendo o denominador, somando o numerador, temos aqui 20 mais 60 menos 10. 20 mais 60 dá 80, menos 10, 70. Então temos 70 sobre 100, que corresponde a 70%. Agora, resolvendo a linha C. C não ter escolhido nenhuma das línguas. E nós temos aqui nenhuma das línguas, que é esta aqui. Nenhuma das línguas, que é esta aqui. Então, a probabilidade de não ter escolhido nenhuma das línguas será o quê? Será a probabilidade de número de, que o nosso caso favorável será número de estudantes que não escolheram nenhuma das línguas, que é o 30, sobre o nosso caso possível, que é 100 estudantes de línguas. Então, temos aqui, se nós formos a ver, se nós formos a resolver, teremos 30 sobre 10. Se nós formos a ver, de não escolher nenhuma das línguas, é complementar de o quê? É complementar de escolher francês ou inglês. Então, nós sabemos que a probabilidade de complementar de um evento é igual a 1 menos a probabilidade deste evento. Então, temos aqui a probabilidade de complementar de escolher francês ou inglês, que vai ser igual a 1 menos a probabilidade de francês, de escolher francês ou inglês. E nós temos aqui o nosso resultado, que é 70 sobre 100. Então, aqui temos 1 menos 70 sobre 100. Fazendo o nosso MMC, aqui colocando 100 aqui, então teremos aqui 100, ou teremos 1 vezes 100, que dá 100. Então teremos 100 sobre 100, ficando com o mesmo denominador, podemos já operar os numeradores. Então mantemos o denominador e ficamos com 100 menos 70. Isso é igual a 30 sobre 100, que é igual a 30%. E indo para a linha D, ter escolhido inglês, mas não francês. Então, escolher inglês, mas não francês. Então, isso quer dizer o quê? Escolher apenas o francês, mas não escolher o inglês. Então, temos aqui escolher inglês, aliás, não escolher francês, que é este valor apenas. Este aqui. Então, temos 50 sobre 100, que é igual a 50%. Indo para o exercício número 3, temos aqui, exercício número 3. Os 40 clientes diários de uma cantina self-service entre os vários pratos disponíveis apresenta as seguintes preferências. 120 pede hambúrgueres, 30 preferem pratos de galinha e 50 encomendam pizza. Sabe-se ainda que 20 clientes encomendam hambúrguer e pizza na mesma refeição, e os que encomendam qualquer um dos restantes pratos não fazem outras encomendas em simultâneo. Qual a probabilidade de um cliente escolhido ao acaso encomendar apenas hambúrguer ou galinha, apenas pizza, pelo menos um dos 3 pratos, qualquer um dos restantes pratos disponíveis? Temos aqui este problema que precisa ser solucionado, assim como se diz. Então, temos aqui solução. Vamos usar de novo o diagrama de Venn. Então, olhando para o nosso problema aqui, nós podemos ver que o quê? Podemos ver o seguinte. Sabe-se que ainda que 20 clientes encomendam hambúrguer e pizza na mesma refeição, e os que encomendam qualquer um dos restantes pratos não fazem outra encomenda em simultâneo. Nós estamos a ver que aqui são apenas 20 clientes que encomendam hambúrguer e pizza, ou seja,
apenas 20 que encomendam hambúrguer e pizza. E os outros que encomendam qualquer um dos restantes pratos não fazem outra encomenda. Ou seja, existem 20 clientes que fazem encomendas em simultâneo, que é hambúrguer e pizza. Os restantes não fazem encomenda em simultâneo. Então, a probabilidade da interseção desses três eventos, de preferir ou encomendar hambúrguer, e o que? Pratos de galinha e pizza é 0. Então temos aqui também, é 0. Assim, a probabilidade, assim os clientes, ou seja, o número de clientes que encomenda hambúrguer e pizza é 20. E o número de clientes que encomenda hambúrguer e galinha é 0. E a probabilidade de clientes que encomendam pizza e galinha é 0. Assim nós sabemos que o que? Olhando para o nosso problema, temos aqui 20 clientes pedem hambúrguer. Então, temos aqui 20 que pedem hambúrguer e pizza. E nós sabemos que 120 pedem hambúrguer. Então, precisamos tirar os 20 que pedem pizza. Então, temos aqui apenas 100. E olhando de novo para o nosso problema, e nós temos aqui 80 preferem pratos de galinha. Então, temos 80 que preferem pratos de galinha. Temos isso aqui apenas. Nós não vamos precisar de tirar nada. Porque vamos precisar de tirar nada. E temos aqui o de pizza. Temos aqui, olhando aqui, temos aqui 50 encomendam pizza. E nós sabemos que o que? Existe também 20 que encomendam galinha e pizza. Então nós precisamos de tirar os 20 que encomendam hambúrguer. Então temos aqui apenas 30. E resolvendo, já solucionado o diagrama de Venn, podemos já resolver o exercício. Então, resolvendo o exercício, a probabilidade de apenas hambúrguer ou galinha, escolher apenas hambúrguer ou galinha e não escolher pizza, vai ser o que? Usando aqui a lógica, ou seja, a teoria do conjunto, aqui temos isto aqui, usando a teoria do conjunto. Então, portanto, teremos aqui como a probabilidade de escolher hambúrguer ou galinha e não escolher pizza vai ser igual à probabilidade de escolher hambúrguer e não escolher galinha e não escolher pizza, mais a probabilidade de escolher galinha e não escolher pizza, menos a probabilidade de escolher galinha e não escolher hambúrguer e não escolher pizza, interseção de escolher galinha e não escolher pizza. Então, olhando aqui para o nosso diagrama, vamos ver quantos clientes que escolhem hambúrguer e não escolhem pizza. Então, vamos ver aqui que são 100. E olhando também para o nosso diagrama, quantos clientes escolhem galinha e não escolhem pizza? Veremos que são 80. Então, se nós formos a ver, o nosso número de casos possíveis serão 80 clientes, que é o total. Então, teremos aqui a probabilidade de escolher galinha e não escolher pizza vai ser o quê? 100 sobre 400. E a probabilidade de escolher galinha e não escolher pizza, 80 sobre 400. Então, resolvendo isto aqui, temos aqui 100 sobre 400 mais 80 sobre 400 menos 0, que é a probabilidade de escolher galinha, aliás, de escolher hambúrguer e não escolher pizza. Interseção, galinha e pizza. Vamos ver aqui. Escolher galinha e não escolher pizza. Interseção, galinha e não escolher pizza. Interseção, galinha e não pizza. Que é esta aqui. Que isto aqui. A interseção está aqui.
que é 0. Então temos aqui o 0. Então resolvendo aqui, vamos apenas somar. Temos mesmo o denominador 100 mais 80, que dá 180 sobre 400. Isso dá 0,45. Isso é igual a 45%. Então o exercício B. Queremos aqui a probabilidade de escolher apenas pizza. Então, os clientes que escolhem apenas pizza são 30 clientes. Então, temos aqui 30, que é o número de casos favoráveis, sobre 400, que é o número de casos possíveis, que são todos os clientes da cantina. Isso é igual a 0,075. Isso vai ser igual a 7,5%. Então, para a linha B, pelo menos um dos 3 pratos. Escolher pelo menos um dos 3 pratos. Então, quando falas pelo menos um, nós podemos considerar escolher um ou mais de um. Então, nesse caso, nós temos 3. Então, significa, vamos calcular a probabilidade da união desses. A probabilidade da união de escolher galinha ou pizza, hambúrguer ou pizza ou galinha. Então, temos aqui, usando a probabilidade da união, nós sabemos, aqui vimos naquela forma anterior, como a probabilidade de escolher galinha e pizza é 0, e a probabilidade de união dos 3 acontecimentos é 0, e a probabilidade de galinha, de hambúrguer e galinha é 0 também. Então, só temos aqui a probabilidade de galinha e pizza. Então, a nossa forma, então teremos apenas isto aqui, 120 sobre 400 mais 500 sobre 400 mais 80 sobre 400. 120 sobre 400 é a probabilidade de escolher hambúrguer. A probabilidade de escolher hambúrguer. Então, quantos que escolhem hambúrguer? São 120. E o número de casos possíveis é 400, como eu disse antes. E quantos que escolhem pizza? São 50. Temos aqui 50 sobre 400. Mas quantos que escolhem pratos de galinha? 80 sobre 400, menos a probabilidade da interseção de hambúrguer e pizza, que é 20 sobre 400. Isso dá 230 sobre 400. Isso é igual a 57,5. Então, a probabilidade de qualquer um dos restantes pratos disponíveis. Isso significa qualquer um dos restantes pratos disponíveis. Então, qualquer um dos restantes pratos disponíveis, que não vai ser, ele não vai escolher hambúrguer, galinha e pizza. Ele vai escolher qualquer um que restar. Então, são apenas 170 clientes. Então, temos 170 sobre 400. Isso é igual a 42,5%. Indo para a segunda questão, temos aqui, dentro de um grupo de peças, 3 são defeituosos, 7 são boas. Se escolher ao acaso, qual é a probabilidade delas serem todas boas? Então, solução. Nos casos possíveis, será grupo de 3 bolas. Grupos de 3 bolas. Ou seja, temos 3 que são defeituosas e 7 são boas. E nós vimos aqui, se escolher ao acaso, a pessoa tira 3 bolas. Aonde? Tira 3 bolas. Aliás, tira 3 peças. Então, nosso caso possível será um grupo de 3 peças, onde tem 10 peças, pois temos 3 defeituosas e 7 boas. Então, teremos 10 peças no total. Então, queremos formar um grupo de 3 peças. Isso vamos usar o que? A combinação. Então, teremos combinação de 10 tomada 3. Que é isso aqui, combinação de 10 tomada 3. Então, teremos aqui 10 fatorial, 7 sobre 7 fatorial vezes 3 fatorial é igual. Então, resolvendo aqui, 10, temos aqui 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E 7 fatorial. Dividindo, cortamos 7 fatorial com 7 fatorial.
temos 9 vezes 10 vezes 8, dividir por 3 fatorial, que é igual a 6. Então, isso aqui vai ser igual a 6. Então, temos aqui igual a 6. Portanto, isso aqui vai ser igual a 120. Temos aqui o nosso exercício número 7. Numa sala de reuniões estão 4 gestores, cada um deles identificados com nomes colocados no dístico sobre a mesa. À hora do almoço, a empregada da limpeza abriu inadvertidamente uma janela, fazendo voar os dísticos que se misturam com mais 6 que se encontravam noutra mesa, com nomes diferentes. Qual é a probabilidade da empregada acertar os nomes dos 4 gestores quando voltar a colocar os discos em cima da mesa? Essa é a questão A. B. Sabendo que a empregada acertou os nomes, qual é a probabilidade de colocar nos lugares certos? Então, para nós podermos resolver o exercício na questão a linha A, ok? Primeiro nós temos que olhar para a questão. Estamos a ver aqui na questão, estamos a ver que o quê? 4 gestores, temos aqui 4 gestores, cada um deles identificado num disco sobre a mesa. Então a empregada abre as janelas e os dísticos destes 4 gestores vão se juntar sobre o disco de mais outros 6, ficando assim com 10 dísticos. Ficando assim com 10 dísticos. Agora, a empregada tende o quê? Para a linha A, qual é a probabilidade da empregada acertar os nomes dos 4 gestores quando voltar a colocar os nomes em cima da mesa? A empregada tende a acertar os nomes com 10 dísticos nas mãos. Com 10 dísticos nas mãos. Primeiro, a empregada ela tem, aí nos 10 discos, existem 4 discos que aparecem os nomes dos gestores. Assim, a probabilidade da empregada acertar o nome do primeiro gestor vai ser o quê? 4 sobre 10, pois 4 é o número de casos favoráveis e 10 é o número de casos possíveis, onde aparece os nomes de todos, de 4 gestores que sentavam daquele outro lado e 6 deste lado. Ele quer acertar os nomes dos 4 gestores, então ficamos com 4 sobre 6, e a probabilidade de acertar o nome do primeiro gestor, 4 sobre 10. Então, sabendo que a empregada acertou o primeiro gestor, agora
qual vai ser a probabilidade de acertar o segundo gestor? Sabendo que a empregada acertou o primeiro gestor, a empregada não vai se preocupar mais com o primeiro gestor, pois acertou. Significa, o dístico do primeiro gestor saiu. Onde tínhamos 10, saiu um dístico. E ficamos com 9 dísticos. Ficamos com 9 dísticos. Ficamos com 9. Sabendo que saiu, ficamos com 9 discos e também saiu o disco correto. Então, ficamos com 9 discos, das quais 3 são certos. 3 são certos. E 3 são dos 3 gestores. E 9 e 6 dos que sentavam de outra mesa. Pensando de novo como nós pensamos anteriormente, então a probabilidade da empregada acertar o segundo gestor vai ser o quê? 3 sobre 9. E assim ficamos com a probabilidade de acertar o segundo gestor 3 sobre 9. Agora, qual vai ser a probabilidade de acertar o terceiro gestor, sabendo que acertou o primeiro e o segundo, o nome. Então temos aqui 2 sobre 8. E a probabilidade de acertar o outro gestor, assim ficamos com apenas um disco ficamos com apenas um disco e com 6. Então ficamos com 7. Então a probabilidade de acertar o último gestor vai ser 1 sobre 7. Isso que dá 120, que dá 24 sobre 540. Então, temos aqui. Já para a linha B, sabendo que a empregada acertou os 4 nomes, qual é a probabilidade de colocar nos lugares certo? Acertou 4 nomes. Significa que a empregada já tem os 4 nomes na mão. Tem os 4 nomes na mão. Agora queremos saber qual vai ser a probabilidade de acertar, de colocar os nomes nos lugares certo. Então, nós temos aqui que considerar. Aqui temos o primeiro lugar, segundo, terceiro e 4. Temos 4 lugares que devem ser preenchidos. Então, qual vai ser a probabilidade da empregada acertar o primeiro lugar? Ou seja, colocar no lugar certo o primeiro gestor. Então, temos aqui 4 lugares, que é o que? O nosso casos possíveis. Apenas um onde vai ficar o primeiro gestor. Esse é o que? O nosso caso favorável. Então temos aqui 1 sobre 4 para o primeiro gestor. Agora, qual vai ser a probabilidade de acertar o lugar do segundo gestor? Sabendo que acertou o primeiro gestor. Então ficamos com 3 lugares. 3 lugares e apenas um lugar certo para o segundo gestor. Então, isto é, temos 1, que é o nosso caso favorável, e 3, que é o nosso caso possível. Portanto, que é 1 sobre 3. Agora, sabendo que a empregada acertou o lugar do primeiro gestor e do segundo gestor, e qual vai ser a probabilidade da empregada acertar o lugar do terceiro gestor? Então, vejamos que o que? Ficamos com 2 lugares e apenas tem um lugar certo. Assim, a probabilidade de acertar o lugar do terceiro gestor vai ser o que? 1, que é o nosso caso possível, caso favorável, e 2, nosso caso possível, pois restaram 2 lugares. E agora, a empregada restou com um lugar e apenas um gestor. Então, qual vai ser a probabilidade de acertar o lugar deste aqui? Sabendo que acertou esses 3 aqui. Logo, vai ser 1 apenas. Ou seja, 1 sobre 1. Assim, usando o princípio multiplicativo, a probabilidade de acertar os 4, ou acertar a probabilidade de colocar nos lugares certos os dísticos vai ser o quê? 1 sobre 4 vezes 1 sobre 3 vezes 1 sobre 2 vezes 1. Isso que dá 124. Aliás, que dá 1 sobre 24. Isso quer dizer 1 sobre 24. E indo agora, temos aqui o exercício número 8.
Considere duas caixas A e B. As caixas A têm duas bolas verdes e uma branca, e a caixa B tem duas bolas verdes e duas brancas. Uma destas caixas é selecionada ao acaso. Duas bolas foram retiradas também aleatoriamente e verificou-se que a primeira era branca e a segunda também, tendo-se reposta a primeira bola depois de se verificar a sua cor. Calcula a probabilidade de ter sido selecionada a caixa A. Então, queremos a probabilidade de tirarmos a probabilidade. Deixa aqui, escolher a caneta. Queremos a probabilidade de ser a caixa A, sabendo de ser escolhida a caixa A, sabendo que foram tiradas duas bolas brancas. Isso o que? Duas bolas brancas aleatoriamente. Queremos esta probabilidade. Isso que é uma probabilidade condicionada. Então deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Então queremos esta probabilidade aí. Então temos aqui a probabilidade de ser tirada duas bolas brancas com reposição da caixa A é a probabilidade de se retirar duas bolas brancas com reposição da caixa A. Queremos a probabilidade de se tirar duas bolas brancas com reposição da caixa A. Ou seja, tirarmos duas bolas brancas na caixa, tirarmos duas bolas brancas na caixa A com reposição. Tiro a primeira bola, tiro uma bola branca na caixa A, coloco, depois tiro outra bola branca na caixa A. Então, temos aqui, primeiramente, nós sabemos que na caixa A temos duas bolas verdes e uma branca. Então, o nosso caso possível será 3, pois na caixa A temos no total 3 bolas. Então, eu tiro uma bola branca, ou seja, aleatoriamente. Então, o nosso número de casos favorável será 1. Temos 1 sobre 3. E depois tiro de novo. Tirei e coloco de novo a bola que eu tirei aleatoriamente. Então, vou calcular de novo a probabilidade. Então, o nosso número de casos favorável será 1 sobre 1. E o nosso número de casos possível, 3. Então, temos aqui a probabilidade de tirar duas bolas brancas, sabendo que tiramos na caixa A é 1 sobre 9. E também a probabilidade de tirar duas bolas brancas, sabendo que tirou-se na caixa B, vai ser o quê? Então, na caixa B, olhando para a caixa B, temos duas bolas verdes e duas brancas. Então, o nosso número de casos possíveis será 4. E o nosso número de casos favorável, neste caso, nós temos duas bolas brancas. Então, temos aqui a probabilidade de tirar bola branca na caixa A vai ser 2 sobre 4. Então, isso vai ser o que? O ou seja, primeira retirada, essa aqui é a segunda retirada. Então, temos aqui 2 sobre 4 vezes 2 sobre 4, que isso dá 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 4 dá 16. Então, podemos simplificar 4 sobre 16, que é 1 sobre 4. Assim, temos, usando o teorema da probabilidade total, temos aqui, e também, antes de usar o teorema da probabilidade total, nós também vamos calcular a probabilidade de escolher a caixa A. Então, temos duas caixas. Então, qual vai ser a probabilidade de escolher a caixa A? É 1 sobre 2. E escolher a caixa B é 1 sobre 2. Então, assim, usando o teorema de Bayes, para podermos calcular a probabilidade de ser a caixa A, sabendo que tiramos duas bolas aleatoriamente, onde essas bolas são brancas. Vai ser o que? Vai ser a probabilidade, onde D, vamos definir aqui o acontecimento de escolher duas bolas brancas com reposição. A escolher a caixa A e B escolher a caixa B. Então temos aqui a probabilidade de tirar
a probabilidade de ser escolhida a caixa A, sabendo que tiramos duas bolas brancas, vai ser igual à probabilidade de escolhermos a caixa A vezes a probabilidade de escolher duas bolas brancas na caixa A sobre a probabilidade de escolher a caixa A vezes a probabilidade de escolher duas bolas brancas na caixa A mais a probabilidade de B de escolher a caixa B vezes a probabilidade de escolher duas bolas brancas na caixa B. Isso já calculamos aqui, que encontramos a probabilidade de escolher a caixa A, que é 1 sobre 2, temos aqui 1 sobre 2, e a probabilidade de escolher de retirar duas bolas brancas na caixa A é 1 sobre 9. Temos aqui 1 sobre 9, e a probabilidade de escolher a caixa B, que é 1 sobre 2, e a probabilidade de escolher de retirar duas bolas brancas na caixa B com reposição, temos aqui 1 sobre 4. Então, resolvendo isto aqui, encontramos 4 sobre 13. Esta é a probabilidade que está a se precisar, ou seja, a probabilidade de ter sido selecionado a caixa A, sabendo-se que retirou-se duas bolas brancas, com reposição na caixa A, com reposição, não na caixa A. Então, indo para o exercício